Palestra de Joel Goldsmith, A Verdadeira Identidade. Tape 617A, parte 1. Aqui é Joel, na segunda classe em Oahu. O assunto dessa lição é a verdadeira identidade. A verdadeira identidade. A menos que realmente conheçamos nossa identidade, somos simplesmente seres mortais, seres materiais, buscando espiritualizar a nós mesmos ou, talvez, apenas simplesmente acrescentar mais conforto material ao que já temos. No reconhecimento de nossa verdadeira identidade, começamos a entender o bem do reino espiritual. Naturalmente, a transição do ser humano para a realização da natureza divina do nosso ser não é um estudo simples, não é um caminho simples ou fácil. Mas, em lugar disso, ao buscar Deus, nossa intenção e nosso propósito é que, se esse edifício fosse derrubado, nós construiríamos uma tenda e faríamos nela a nossa oração. Existe somente uma forma para realmente e verdadeiramente encontrar Deus, experienciar Deus. E essa é sozinhos e com todo o nosso coração, alma, mente e corpo. Então, viajaríamos centenas de milhas para experienciá-lo. Lutaríamos contra os elementos para alcançá-lo. Ficaríamos longe deles se necessário. Colocaríamos nossos corações e mentes e corpos nessa busca. Colocaríamos tudo nessa busca porque qualquer coisa menos que isso não iria nos revelar Deus. Esteja certo disso. Deus não está por aí simplesmente esperando por um convite casual para entrar. É preciso bater, buscar, trabalhar diligentemente. Sem isso, não existe uma forma de encontrar Deus. Vamos ler em Isaías. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, porque eu estou contigo. Eu trarei tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte dá e ao sul não retenhas. Trarei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Eu os formei. Sim, eu os fiz. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e os meus servos, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que antes de mim, Deus algum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e ao meu lado não há Salvador. Eu anunciei e salvei,
e eu os fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém é que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho e uma vereda nas águas impetuosas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, e os dragões e os filhos da avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Não temas, ó Jacó, meu servo, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Bem, essa tarde tomamos as experiências de Moisés, Elias e Jesus e mostramos que qualquer que fosse a necessidade do momento, elas eram atendidas. Trouxemos as experiências de Moisés, fazendo com que surgisse uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, maná no deserto, água da rocha, um poder para abrir o mar vermelho. Trouxemos também a experiência de Elias, que encontrou bolos assados sobre as pedras, os corvos lhe trazendo comida, e a pequena voz lhe informando sobre os 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. Mostramos que Jesus foi capaz de alimentar a multidão. Bem, eu trouxe esse ponto à luz para enfatizá-lo de forma que nunca o esqueçamos. Existem muitas experiências que foram trazidas pela consciência do indivíduo. A consciência de Moisés, a consciência de Elias, a consciência de Jesus, e que apareceram como os assim chamados milagres. Se não houvesse um Moisés com os hebreus, não haveria tais milagres. Se não houvesse Elias, não haveria tais milagres. Se não houvesse Jesus, não teria havido as curas ou a multiplicação dos pães para alimentar as multidões. Em outras palavras, foi necessário o reconhecimento de um indivíduo. Foi necessário o reconhecimento de pelo menos uma pessoa que estivesse consciente de sua verdadeira identidade para que esses milagres acontecessem. Moisés, usando os termos eu sou o eu sou. Jesus, usando os termos eu e meu Pai somos um. Cada profeta, cada santo, cada salvador, através da realização de sua verdadeira identidade, de sua unidade com essa fonte infinita do bem, esse indivíduo se tornou o profeta, o líder, o salvador. E foi através da consciência dessa verdade que fez surgir os milagres.
Provavelmente, naqueles dias, a raça hebraica, os seguidores de Moisés, pensaram que somente ele recebeu o poder do alto para realizar esses milagres. E estou certo de que nos dias de Jesus haviam muitos que ele era um ser especial, separado de todos os outros, e que somente ele recebeu o dom de Deus para realizar milagres. Agora hoje, naturalmente, o movimento da verdade é baseado na revelação de que aquilo que foi possível para Jesus, Moisés ou Elias é possível para você e para mim. Agora, isso naturalmente sempre na proporção de nossa consciência da verdade sobre nossa verdadeira identidade. Jesus nos apresentou isso ao afirmar que aqueles chamados milagres não resultaram de um dom pessoal. Ele disse isso dessa forma: de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. O Pai dentro de mim, ele realiza o trabalho. E então, se referindo ao Pai dentro de mim, ele também se referiu ao seu Pai e meu Pai. E também disse que faríamos trabalhos ainda maiores. Em outras palavras, Jesus mostrou definitivamente que era uma questão de um princípio universal. Ele chamou a atenção de seus seguidores porque numa ocasião os havia alimentado multiplicando os pães e os peixes. E no dia seguinte foram ao seu encontro do outro lado do mar buscando ser alimentados novamente. Então o mestre os lembrou: eu os alimentei ontem. O que vocês estão buscando hoje? Jesus jamais teria chamado a atenção deles se somente ele tivesse o poder de realizar esses milagres. Porque, se assim fosse, seria a coisa mais natural do mundo que retornassem para serem alimentados novamente. Jesus chamou a atenção deles, porque sabia que havia lhes mostrado um princípio. E agora dependia deles compreender e utilizar esse princípio e aplicar essa compreensão de acordo com a necessidade do momento e realizar seus próprios milagres. Onde quer que haja a consciência da verdade, o milagre da vida acontece. Eles não são realmente milagres, são o resultado natural da consciência da verdade. Eles são milagres somente para a pessoa que não sabe como é realizado. Da mesma forma que vamos ver um mágico numa casa de show, nos sentamos ali e imaginamos sobre os maravilhosos truques que faz, enquanto ele diz: eu imagino como podem ver isso dessa forma. É tão simples e tão natural? Naturalmente é para o mágico. Ele sabe como é feito. E assim deveria parecer inacreditável para Moisés, Elias e Jesus que possamos ter tão pouco entendimento que esperamos que eles permaneçam realizando esses milagres continuamente quando eles sabem como são realizados e estão tentando fazer o melhor
para nos ensinar. Mas, especialmente, Jesus estava tentando ensinar às pessoas de seu tempo a universalidade dessa grande verdade. Nessa era, temos o benefício de ter muitos professores e líderes espirituais que têm sido capazes de interpretar espiritualmente as Escrituras. De forma que agora sabemos o que é que realiza os milagres da graça. Sabemos o que é que capacita os indivíduos a terem uma vida feliz, normal, inteligente e próspera. Sabemos agora que não precisamos nos conectar com algum Deus distante. Sabemos que não existe um Deus sentado em algum lugar lá em cima e julgando a terra e esperando que sejamos merecedores dele. Um Deus que está nos privando do bem até que nos tornemos merecedores. Todos nós sabemos agora que não existe um karma nos prendendo. Da mesma forma que sabemos que não existe um Deus nos dando coisa alguma. Existe apenas Deus expressando a si mesmo e disponível em cada experiência, esperando o nosso reconhecimento da onipresença do Eu Sou. O que temos aprendido é que a forma de alcançar uma vida da graça espiritual, a forma de alcançar saúde, harmonia, plenitude, completude e perfeição em nossa experiência é nos tornarmos conscientes da verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Não a verdade o libertará. Não. Você deve conhecer a verdade e a verdade o libertará. Você precisa se tornar consciente da verdade para que a verdade possa operar em sua consciência. Por exemplo, ninguém espera que a matemática opere em sua consciência até que se torne consciente da matemática. Nenhum de nós espera tocar piano ou violino até que nos tornemos conscientes de uma música sendo tocada em um piano ou violino. Esses princípios estão disponíveis para todos. Sim, na proporção em que nos tornamos disponíveis para os princípios da matemática, da música, nesse grau, podemos trazê-los à expressão. Da mesma forma é com a verdade espiritual. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa se tornar consciente dos princípios da vida. Então, essa verdade, esse princípio, o tornará livre das desarmonias, discórdias, falta e limitação. O primeiro passo para nosso progresso espiritual é saber que Deus é a mente infinita. Deus é a consciência infinita. Deus é sua mente e sua consciência. E, portanto, é de sua consciência e de sua mente que as questões da vida devem surgir. As questões da harmonia, a atividade do suprimento, a atividade da saúde, harmonia e completude. Não existe uma forma de trazê-las do céu.
Não existe um Deus distante para trazê-las. Não deve buscar simplesmente louvar ou agradecer, mas ir além e principalmente compreender o eu e compreender a mente. Em outras palavras, Deus não está sentado por aí esperando que nos ajoelhemos para pedir, implorar e adorar. Oh não! Deus é o princípio pai e mãe que sabe do que precisamos. E isso nos foi dito nas Escrituras. E qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra ou uma serpente? Vocês lhes dão pão. Quanto mais então essa verdade do Pai e Mãe divinos? Certamente, Deus é maior em bondade, em suporte, em suprimento do que nós somos como seres humanos. Nós não privamos nossos filhos, nem mesmo quando são maus. Não os disciplinamos sem termos feito um esforço para que possam ver a verdadeira luz. Nós não negamos comida e roupas a nossos filhos, nem mesmo porque eles têm sido travessos. Não os deixamos morrer de fome ou batemos neles até que morram, nem o nosso Pai Celestial. Então, o quadro de Deus que nos tem sido apresentado por muitos ensinamentos religiosos é esse. Estamos constantemente debaixo da crença de que estamos sendo punidos por alguma coisa que fizemos ou deixamos de fazer, ou por algum ato de comissão ou de omissão. Entretanto, nunca, em tempo algum, estamos sob punição. Nunca, em tempo algum, estamos sob punição. Nunca, em tempo algum, estamos debaixo do desagrado de Deus. A todo tempo, Deus é o mesmo Pai amoroso que sai correndo para receber o filho pródigo e lhe ofertar o robe e o anel. Por pior que esse filho tenha sido, nosso Pai Celestial é ainda mais generoso e vem correndo nos encontrar na estrada quando nos voltamos para Ele. Vamos nos lembrar de que Deus está realmente mais perto de nós do que nossa própria respiração, mais perto do que mãos e pés. E isso significa o mesmo que Jesus nos disse: Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. E você sabe que Deus não é uma entidade física. Deus não está dentro de uma estrutura física. Deus, o reino de Deus, a atividade de Deus está dentro de nossa consciência, dentro de nossa percepção consciente da verdade, de nosso conhecimento da verdade. É aí que Deus pode ser encontrado no nosso conhecimento da verdade. Portanto, a consciência da verdade, sua consciência da verdade e a minha, nos faria um Moisés, um Elias, um Isaías, um Jesus, um João ou Paulo. Porém, somente na proporção de nossa percepção de que isso é verdade, em sua percepção consciente da verdade. Mas vamos voltar a Moisés. Moisés era um pastor nas montanhas. Um dia, um milagre aconteceu e ele se tornou
consciente de sua verdadeira identidade. E ele disse: "Ó, eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou." E imediatamente ele foi enviado para ser o líder de seu povo. De um pastor, ele se tornou o líder da raça hebraica. O que fez essa diferença de um dia para outro? A consciência da verdade, que é a percepção consciente de sua própria identidade. Eu sou o eu sou. Sabemos muito pouco sobre as revelações interiores de Jesus. Tudo o que sabemos sobre elas é que ele foi um estudante dos essênios. Ele aprendeu o segredo sobre Deus como sua consciência individual. Porém, não temos conhecimento sobre o momento de sua iluminação ou o que ele havia feito no dia anterior ou no dia seguinte. Essas coisas podem ser conhecidas e estar disponíveis nos manuscritos. Porém, se assim é, estão escondidas, não estão disponíveis para o conhecimento público. Agora, o ponto que queremos fazer é esse. Deve ter havido um dia quando Jesus era um homem. Ele pode ter sido um carpinteiro ele mesmo, como também o filho de um carpinteiro. E certamente sabemos que ele era um rabi na igreja hebraica. Ele era um rabi na sinagoga. Porém, ainda assim, em um lindo dia, não era mais um carpinteiro, não era mais um rabi. Ele era o Messias. E Messias significa o Salvador ou ungido. Alguma coisa deve ter acontecido na consciência de Jesus que o fez compreender que ele não era um homem com uma mente limitada, mas que, em lugar disso, o Pai interior, Deus, era a mente e o poder operando através dele como um indivíduo. Da mesma forma, muitos de nós têm sido homens de negócio, muitas mulheres têm sido donas de casa, secretárias, atendentes. E pensamos sobre nós mesmos como nada mais, nada menos do que isso ou aquilo. Nós desenvolvemos as atividades normais para ganhar a vida, algumas melhores, algumas comuns. E um dia descobrimos que temos o dom de curar, o dom de transmitir essa palavra, e vimos que a mesma então aparece com saúde e harmonia, paz na família, suprimento. E de que forma essa mudança aconteceu? Naturalmente, no meu caso em particular, a lembrança disso está tão clara como se tivesse acontecido nessa manhã. Eu era um homem de negócios e não tinha o desejo de ser qualquer outra coisa, senão um homem de negócios. Porém, quando fiquei doente na cidade de Detroit, fui a um edifício cheio de curadores e escolhi o nome de um deles no quadro de avisos. Assim, fui ao escritório desse homem e lhe pedi ajuda. Ele me disse que era sábado e que não atendia pacientes nesse dia. Passava o dia em meditação e oração. Porém, eu lhe pedi para me ajudar. Eu estava realmente com uma gripe muito forte e lhe perguntei se iria me mandar embora.
Ele disse: não, entre. E eu entrei e me permitiu ficar ali com ele por 2 horas. E me falou sobre a Bíblia e me falou sobre a verdade. E, muito antes das 2 horas haverem se passado, eu estava completamente curado daquela gripe. E quando saí para a rua, descobri que não podia mais fumar. E enquanto estava jantando, descobri que não podia mais ingerir bebida alcoólica. E na semana seguinte, descobri que não podia mais jogar baralho. E também perdi meu interesse em dançar. Assim, o homem de negócios, morreu. E 2 dias depois, um dos meus clientes me disse: sabe, você poderia me curar se quisesse. Como sabe que eu posso curar você? Eu simplesmente sei. Então eu disse: vamos tentar. E a cura aconteceu. No dia seguinte, um homem veio a mim e disse: sabe, tenho um sentimento de que você pode me curar. O que lhe dá esse sentimento? Eu não sei. Eu não sei o que é esse sentimento. Mas seja lá o que for, penso que suas orações poderiam me curar. E ele foi curado. E você sabe, isso continuou por 1 ano. E no final de 1 ano, eu tinha tantos pacientes que tive que desistir do mundo dos negócios. Eu tinha poucos clientes e pacientes demais. Uma transformação aconteceu. Onde essa transformação aconteceu? Ela aconteceu em minha consciência, não foi? Não em nenhum outro lugar lá fora. Não. Na verdade, aquele professor, aquele curador, foi o meio, um instrumento que trouxe o despertar da minha consciência. Todavia, o despertar teve que acontecer dentro de mim. Minha mente era a mesma. Eu era o mesmo indivíduo que se agarrava aos negócios e ao prazer. Todavia, de repente, todo o meu pensamento estava voltado para Deus e para a cura. O mesmo indivíduo, a mesma mente, porém sofreu a mesma transformação que aconteceu na experiência de Moisés, a realização da verdadeira identidade. E essa experiência deve ter acontecido na mente de muitos outros, antes e depois. Nesses inteiros 20 anos, desde que isso aconteceu, tenho encontrado centenas de curadores e dúzias de pessoas e descobri que elas tiveram mais ou menos a mesma experiência. Todas eram homens de negócios, atendentes, donas de casas, executivos e de repente tudo isso aconteceu em suas experiências e descobriram a si mesmos curando e ensinando. O que aconteceu? Uma mudança na consciência. Isso é tudo. Uma mudança de consciência dentro do indivíduo. Estou lhes dizendo isso por uma razão. Quero que vejam que a experiência completa de passar do sentido material da vida para o sentido espiritual é uma atividade de sua consciência. Eu gostaria que visse que pode experienciar falta
ou limitação em um dia e abundância no dia seguinte, sem motivo algum, apenas por treinar a sua consciência. Não é uma questão de se você pode alcançar Deus. Não é uma questão de merecer tudo isso, de ser merecedor. Porque, mesmo que seus pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve, justamente no minuto seguinte em que essa transformação acontecer dentro de sua consciência e da minha. Agora, precisa compreender isso. Precisa compreender que toda a diferença entre ser apenas um ser humano comum num dia e ser um curador ou professor no dia seguinte, ou viver uma vida material num dia e viver uma vida espiritual no dia seguinte, não é nada mais, nada menos do que uma mudança na consciência, um treinamento de sua própria consciência individual. Isso acontece dentro de você, mais perto do que sua própria respiração, mais perto do que mãos e pés. A primeira coisa necessária para a mudança é essa: o reconhecimento de que Deus não é um Deus distante, mas que o reino de Deus, todo o reino de Deus, está dentro de seu próprio ser. Esse é o primeiro passo. Devemos compreender que o lugar em que estamos é Terra Santa, que é justamente aqui e agora Deus é. Portanto, justamente aqui e agora, tudo o que o Pai tem é meu. Esse é o passo número 1. Número 2. Devemos compreender que desde que nos foi dito para conhecer a verdade e que a verdade nos libertaria, precisamos compreender que esse conhecer a verdade é uma atividade de nossa consciência, porque sem consciência não podemos conhecer coisa alguma. Conhecer qualquer coisa significa se tornar consciente da mesma. E se tornar consciente da mesma significa ter a consciência dela. E ter a consciência dela é naturalmente uma atividade de nossa consciência. Portanto, toda essa transformação é uma transformação da consciência. Obrigado.